Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos numa forte expectativa para a reunião que vamos ter amanhã, a partir de 8h30. Eu, a minha esposa e os demais irmãos já estaremos no local onde a igreja se reúne. Teremos um café da manhã, teremos um encontro, tira dúvidas, perguntas, bate-papo. Estaremos ali abraçando os irmãos, nos confraternizando, como fazemos todos os domingos. Após, a partir de 9 horas da manhã, nós então vamos transmitir os louvores através do Graça Sem Retoques, tá bom? Graça Sem Retoque, se inscreva, entre, e aí você vai assistir o louvor ao vivo. Logo após, nós gravamos aquela mensagem para quinta-feira, a Pérola da Graça para quinta-feira, e a partir de 10h20, possa ser que demore um pouco, tá bom? A partir de 10h20, ao vivo, teremos uma palavra impactante de crescimento, de sabedoria e uma palavra que faz arder no seu coração. Domingo é aquela palavra de ousadia, de fé, de crescimento para a glória de Deus. Deixe-me dar boas-vindas aos novos inscritos. Estamos avançando, mais vidas têm chegado a esta palavra. Esse é o desejo que nos impele, que nos move fazer conhecer o mistério do Evangelho que esteve oculto na religião. Foi revelado a Paulo e a religião ocultou. Estamos vivendo a graça que foi ocultada pelo sistema religioso. Pois bem, o tema da nossa live... Deixa eu beber uma água. O tema da nossa live hoje é: existe vida humana após a morte? Podemos criar a expectativa de que esta minha natureza humana vai para o céu? Qual é a base desta asseveração? Aliás, uma ousada asseveração. Há cerca de uns 2 anos atrás, me mandaram um trecho de uma pregação de um aloprado. E esse aloprado, que delira nas suas asseverações insanas, disse que ele foi arrebatado até os terceiros céus. Olha a insanidade de um aloprado. Diz que ele foi arrebatado até os céus, os terceiros céus. Se eu não sei se tem quarto, tem quinto, tem sexto. Diz que lá, quando ele olhou, ele viu Moisés e ele disse, foi até Moisés e disse: Moisés, me conta como é que foi aquele negócio do Mar Vermelho. Depois ele olhou para o outro lado, ele viu Davi conversando e disse: Davi, aquilo que você fez, aquele adultério. Olha, de onde é que uma mente carnal tira essas ousadas asseverações? Será mesmo possível que Davi está com a sua natureza humana lá no céu? Ora, nós sabemos perfeitamente, pelos estudos clínicos, que para uma vida humana se manter, existem algumas coisas que são básicas à manutenção da vida. Tais quais: comida, água para gerar alimentos, para matar a sede e para fazer a higiene pessoal. Então, comida e bebida são essenciais à vida humana. Como achar que Moisés está no céu com a natureza humana? Porque Moisés era o véu.
Moisés não era o Espírito. O Espírito estava dentro daquilo que as pessoas chamavam como Moisés. E é por isso que nós temos afirmado: Paulo não está nos céus. Quem está no céu é o Espírito que andava por meio daquela matéria em que os homens chamavam de Saulo, Shaul. Não existe esse negócio de Geraldo vai para o céu. Geraldo é o veículo aonde o Espírito anda. Esta matéria chamada Geraldo, ela só existe aqui, neste plano físico. O que vai voltar para o céu é o meu espírito. Ora, como que então este aloprado viu Moisés, viu Davi? Se a carne se desfaz, vai ao pó. Como é que Davi já surgiu lá no céu? Sim, porque para ele ver Davi, ele estava vendo o personagem bíblico. Então, da onde que se tira essas especulações, esta ousada asseveração? Da onde é que se pode afirmar que existe vida humana? Preste bastante atenção nesta frase. Vida humana, não é a vida espiritual. Eu me refiro à vida humana. Eu me refiro a isto que você está vendo aí, esta matéria, esta cutis, esta pele. Como que isto pode estar no céu? E o que é que tem lá no céu que entendemos que é um plano espiritual? Como que eu vou comer e beber se eu for com esta matéria para lá? Então, de onde muitos argumentos? Porque isso é uma pergunta que questiona teólogos, é uma pergunta que vai além do entendimento humano. Existe vida humana após a morte? Porque quando diz que nós temos vida eterna, as pessoas acham que tem vida eterna é esta matéria do campo biológico. Mas o que tem vida eterna é o espírito que está aqui dentro. Isso não tem nada a ver que esta matéria vai para a vida eterna. E da onde surgem, então, estas ousadas asseverações? De onde as pessoas tiram base que lá no céu vai estar a natureza humana? Vamos ler um trecho do livro histórico de Lucas, que quando esta passagem é destrinchada e entendida sobre a cultura judaica, há uma coerência no entendimento. Vamos mergulhar fundo na revelação da palavra? Vamos juntos. Lucas capítulo 16, versículo de número 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho, é Jesus contando, e fininho, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: Eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta é a passagem em que a teologia,
os teólogos e os crentes se aprendem para dizer, tá vendo? Tem vida humana lá no céu. Olha lá Abraão lá no céu. Olha Lázaro lá no céu. Olha o rico no inferno. Então eles dizem, quem morre vai para o inferno e quem morre com Jesus vai para o céu. E é possível ter vida humana, porque Jesus está contando aqui que Lázaro, quando morreu, foi para o céu. E lá ele viu Abraão. Deixe-lhe dizer primeiro o que está acontecendo nesse contexto. Jesus estava, desde o contexto, repreendendo a avareza. Jesus então cita este texto baseado na crença judaica. Jesus cita uma crença judaica que está no 4º livro de Macabeus, onde eles tinham Abraão, o patriarca, como quem recebia os mortos quando morria. Era uma tradição judaica que virou uma lenda, assim como entre os católicos, como há entre os católicos, a tradição de quando se há uma trovoada, diz assim, São Pedro está arrumando a casa no céu. Assim como na tradição católica que se acham que Pedro tem a chave dos céus e quando morre algum católico, é Pedro quem recebe essas pessoas. Isto é uma tradição. Assim, Jesus está usando uma tradição judaica que eles tinham como referência patriarcal, que quando um judeu morria, ele ia para o seio de Abraão. Agora, analise comigo, você que tem a mente esclarecida. A possibilidade de Abraão estar vivo com a sua carne, velho, lá no céu, recebendo os crentes que morrem e recebendo eles, ele deita no túmulo e chega no céu e Abraão recebe. Sim, porque como eu tenho dito, o que era salvo em Abraão não era a sua matéria. O que era salvo em Abraão era o espírito que estava nele. Abraão era o nome daquele veículo chamado véu, chamado carne. O nome daquela carne era Abraão, mas o espírito tinha um nome que nem ele mesmo sabia. Então isto é que se entende, porque Jesus, quando usava a Bíblia, ele não usava este livro que nós temos aqui, traduzido por João Ferreira de Almeida, com livros incompletos dentro dele e que somente foram colocados aqui 66 livros que o Canon decidiu por manipulação e não por revelação. A Bíblia de Jesus era a Bíblia ortodoxa, era a Bíblia que continha a Torá, os profetas. A Bíblia que Jesus usava não tinha Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia dos dias de Jesus tinha Macabeus, 2º Macabeus, 3º Macabeus, e esta passagem é a passagem do 4º livro. Ele usa, não a passagem, mas ele usa a tradição judaica para dar um exemplo àqueles homens. E se não for assim, nós vamos arrumar totalmente desconsiderada. Deixa eu tirar aqui a minha internet aqui para não interferir. Não existe vida, carne humana lá no céu. Não existe essa possibilidade da minha natureza humana ir para o céu. E aquela mãe que chega lá no céu não vê o seu filho? Que é aquela mãe que não vê o seu filho salvo, ou o filho salvo não vê a sua mãe e olha lá no abismo, vê ele queimando? Então, o apóstolo Paulo ensina algo maravilhoso que nós já lemos várias vezes em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo... meu pai. 1 de Coríntios, capítulo 15, deixe-me colocar aqui... 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se em corpo natural e ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, também corpo espiritual. Então, o que é que ressuscita? O que é que ressuscitou de Lázaro? O corpo espiritual. E o do rico, segundo estava dizendo ali,
O rico foi para o Hades e lá permaneceu. Então Jesus estava usando uma tradição, uma tradução judaica para dar um ensino, não para trazer aquilo de forma literal. Lázaro não poderia estar lá no céu com lembranças do que ele fez de mal no inferno. Assim como Lázaro também não poderia estar no céu lembrando que ele era um mendigo. Lembra do que Abraão disse? Olha a lembrança da vida passada, vê se isso é possível. Olha só, olha só. O que diz o versículo de número 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vidas. Ah, significa que se levarmos isso ao pé da letra, as minhas lembranças ruins vai comigo para o inferno, e assim também Lázaro, a lembrança de que ele recebeu males, porque olha o texto, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Então Lázaro parou e falou, realmente, isso é possível? Um homem de carne e osso, na eternidade, lembrando do que ele fez de mal? E continua o texto, e Lázaro igualmente os males. Então, se o rico tinha lembrança do que era mal, Lázaro também passava pela mente dele que ele tinha úlcera, que ele comia as migalhas, porque este era o senso de justiça, se a carne for para um ambiente onde ela se alegra e o outro é penalizado. Isto não faz nenhum sentido, porque o reino, o paraíso, a eternidade é uma ambiência espiritual, como pregou Paulo em 1 de Coríntios, que você leu, no versículo de número 15, capítulo 15, no versículo de número 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, matéria, carne, há também um corpo espiritual, e quando se desfaz este tabernáculo terrestre, era uma terminologia usada por Paulo aos Coríntios, significa que existe também o corpo espiritual. Se eu vou para o céu, um local espiritual de gozo eterno, como ir levando as lembranças amargas desta vida? Pode isso, Arnaldo? Não, a regra é clara. Meus irmãos, esta carne, não existe nada de bom nela. Paulo disse, quando eu quero fazer o bem, encontro o mal que é em mim. Esta carne é nociva, esta carne é falsa, essa carne não presta. Jesus disse, a carne para nada presta. Como querer que esta carne ainda vai para lá? Não tem como. É vida que ao homem está destinado a morrer uma vez só. Depois disso, o juízo viria, porque ele já veio em 70 descer. Não tem como esta carne morrer aqui e reviver e morar lá no céu. E comer o que lá no céu? Se vestir o que? A carne. Existem coisas, repito, sendo prolixo, para a existência da natureza humana, existem coisas essenciais a ela, tais como bebida, comida, vontade, prazer. Jesus disse, no céu não se casem nem se dão casamento, são como os anjos. E os anjos são o quê? De carne e osso? Não, os anjos são espíritos. Preste bem atenção no que eu vou falar. Eu e você, todos nós, éramos espíritos que viviam na eternidade. Dado o momento, segundo o beneplácito de Deus, ele permitiu que esse espírito se revestisse desta matéria. Hebreus 2,14, somos espíritos revestidos de carne. Assim como viemos de lá e não trouxemos nenhuma lembrança de quando estávamos com o Pai, quando deixarmos esta matéria, não levaremos nenhuma lembrança dessa experiência que tivemos aqui na carne. Tu te lembras o que ele disse a Jó? Jó 38, versículo 18. Olha só. Tens ideia, Jó? E Deus estava numa conversa com Jó. Tem ideia nítida da largura da terra? Dize-me, perguntou Deus, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Deus estava perguntando a matéria chamada Jó. Versículo de número 20. Para que as conduzas aos seus limites e discirna as veredas para a sua casa. Versículo 21. Tu sabes, porque neste tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias.
Ora, neste momento aqui, Deus se refere o quê? Na carne de Jó? Ou se refere ao espírito que já esteve com ele um dia, que estava dentro daquela matéria e que deixaria aquela matéria e voltaria para o Pai? Ao espírito. O espírito do Jó já estava com Deus quando ele fundava a terra. Lê o texto? Volta de novo para você pegar agora, olha aí. Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e as ensina as veredas da sua casa. Disse ele, tu sabes. Ah, já sabia onde estava a morada da luz. O espírito que estava em Jó sabia onde estavam as trevas, sabia onde estavam os limites. Por quê? Porque o espírito do Jó estava com ele desde antes da criação do mundo. Já era grande os números dos dias do espírito de Jó. Por que é que Jó não sabia quando Deus perguntou? Porque na matéria ele não tinha lembrança das coisas que ele vivia na eternidade. Assim, quando o espírito deixasse a matéria, ele não iria ter lembrança de nada que estava acontecendo aqui. Acabou. Para lá, disse o sábio, para a sepultura, para onde tu vais, não há lembrança, não há obra e nem arrependimento. Encerrou-se ali. Então não existe essa possibilidade de eu chegar lá no céu e encontrar o meu avô, de carne e osso, com dente, comendo e bebendo o quê? Com qual roupa? Será que meu avô vai ter aquele mesmo sentimento nocivo de bater em todos os seus filhos, um capataz na fazenda em Ilhéu de Cacau? Ué, porque se está de carne e osso, está com as suas emoções preservadas. Um homem duro, de dura cerviz, toda cheia de cicatrizes, marca de bala, de facão no canavial, na fazenda de Cacau. E eu espero encontrar a carne do seu Geraldo Alves de Moraes? Nunca! Posso, meu espírito, encontrar o espírito dele. É uma outra história que falaremos em outra ocasião. Mas eu encontrar a minha carne dele lá, a carne não veio de lá. A carne é a junção humana de dois seres humanos que construíram aqui nesta terra. Graças a Deus que a minha foi essa carne aqui, marrom que suco. Então esta foi a junção produzida aqui. Isso não veio do céu. O que veio do céu foi o Espírito. Diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vou botar rapidinho, esse programa aqui é aquele negócio, né, meu irmão? Isso aqui é Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos de Deus, espíritos, eles têm participação comum de carne e sangue. Desses, carne e sangue, também ele, se refere a Jesus, igualmente participou, para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruir a lei, o que acusava. Jesus disse, eu não vos acuso perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que vocês tendes a vossa confiança. Mas ele iria subir o madeiro, iria destruir aquele que tinha o poder da morte. Na verdade, ali está escrito tem, porque o pacto ainda se cruzava. A morte ainda prevalecia, porque a lei física ainda continuava. Não existe vida humana após a morte. Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Você só tem esta vida terrena. O teu espírito, sim, ele é eterno. Aproveite e viva bem a sua vida. Tira do coração todo ódio, toda mágoa. Se tem alguma coisa contra o seu irmão, aproveite enquanto está com ele no caminho. Peça perdão. Não viva assim, mal. Você tem poucos anos de vida. Enquanto tem esses poucos anos, procura viver bem. Tira a mágoa, o rancor, o ódio, guerra. Tudo isto são nocivos. Você acha mesmo que você poderia ir com a sua natureza humana odiando o seu irmão, perseguindo o seu irmão, caluniando o seu irmão, contenda, fofoca, guerras, ataques contra o teu próximo? Ainda quer que isso vai lá para o céu? Chega! Isso tem que ficar tudo por aqui. Isto não deve ficar com você enquanto você está vivo. Imagina você morrer e levar tudo isso lá para o céu. Deus me livre. Eu volto para cá na hora. Não. A natureza humana, ela está limitada a essa esfera. A natureza humana, ela tem que ficar aqui.
Isso foi Deus que permitiu, sabe lá por quantas, por causa de quê? Diz que os filhos, os espíritos, Deus é pai dos espíritos, ele fez com que os espíritos viessem participar de carne e sangue. Nosso homem interior, nosso homem espiritual está tendo uma participação com horas e dias para encerrar. Ou seja, a carne tem um prazo de validade. No dia e na hora, no time de Deus, ele diz ao espírito: chega, sai da festa. Alguns não vão ter tempo nem de se despedir. Enquanto você está nessa festa comigo, vamos procurar viver como irmãos, porque a nossa origem é o Pai. E o Pai quer que nós nos amemos, nos respeitamos. Nada pode ser mais forte entre os filhos de Deus, os espíritos, do que o amor que nós devemos consagrar uns aos outros. Espero ter feito entender. Não perca amanhã, a partir de 9 horas da manhã, no canal Graça Sem Retoque, e às 10h20, ele vai estar de volta. O Birimbau da Graça vai voltar amanhã. Ô glória! Um grande e caloroso abraço do teu irmão em Cristo, Geraldo Moraes. O aniversariante desta noite, parabéns para você. Graça e paz.